Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais uma análise. Hoje a gente vai focar num tema que é fascinante e, confesso, profundamente desafiador. O momento exato em que a religião deixa de ser uma devoção genuína e se transforma numa mera peça de teatro. É impressionante notar como o sagrado pode tão facilmente ser distorcido e usado como palco para atuações humanas, não é mesmo? Vamos analisar detalhadamente o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40 e desvendar de vez as camadas dessa encenação. A essência do que a gente vai explorar hoje está justamente nessa tensão gigantesca, um abismo assustador, na verdade, entre a imagem pública que alguém projeta e a realidade íntima que essa mesma pessoa vive. Pensem só, a ideia de que alguém pode dominar absolutamente toda a linguagem religiosa, ter o aplauso da sociedade inteira, e ainda assim não ter nenhuma proximidade real com o divino, é no mínimo perturbadora. Bom, vamos mergulhar nisso. Para entender o peso real do que está acontecendo aqui, a gente precisa dar um passo atrás e ver o contexto. Jesus está lá no templo ensinando a uma multidão imensa, e nos episódios mais recentes dessa narrativa, o clima tem sido de embate constante. Ele já bateu de frente com a incredulidade dos líderes, denunciou abertamente a corrupção do templo e corrigiu a falsa ideia que o povo tinha sobre quem seria o Messias. Ou seja, o ambiente está pesadíssimo e supercarregado de tensão. Isso nos leva à primeira sessão da nossa análise, confronto direto no templo, desmascarando os escribas. É aqui que percebemos uma mudança bem drástica na abordagem de Jesus. Ele passa a focar direto nas motivações dos líderes. Ele não está mais só debatendo a teologia deles, ele está literalmente expondo o coração dessa galera. A advertência começa com uma ordem direta: guardai-vos dos escribas. Para a gente entender melhor, pensa nesses escribas como verdadeiros atores. Eles eram os caras que conheciam profundamente a lei, que ensinavam o povo e tinham um prestígio inquestionável. Só que Jesus alerta a multidão porque todo esse conhecimento virou só um figurino. A religião era basicamente a fantasia que eles vestiam para interpretar um personagem. E isso nos apresenta a um conceito muito importante, a espiritualidade performática. Basicamente, é quando a religião é usada como uma ferramenta para ganhar visibilidade, prestígio e arrancar os aplausos do público, deixando totalmente de lado a conexão real com Deus. A devoção vira um grande espetáculo. O foco do indivíduo não está mais em olhar para cima, em direção a Deus, mas em olhar para os lados, só checando se a plateia está gostando e aplaudindo. E como essa performance toda acontecia na vida real? Pelos desejos públicos desses líderes. Eles faziam absoluta questão de desfilar por aí com vestes longas e luxuosas, chamando a atenção por onde passavam. Eles amavam receber aquelas saudações super reverentes nas praças, sabe? Onde todo mundo podia ver. Eram os trajes certos para os aplausos certos. Eles precisavam ser vistos a todo custo. A visibilidade humana era o oxigênio dessa espiritualidade de vitrine. E a coisa vai além. Vamos para a nossa segunda sessão, o amor pela posição e o perigo de buscar a própria grandeza. Vamos em frente e ver como isso se desenvolve, porque essa performance não parava na roupa que eles usavam. Ela ditava até onde eles queriam estar. É muito louco notar que o orgulho espiritual tem uma escalada bem lógica e absurdamente perigosa. Começa lá no versículo 38 com aquele desejo por reconhecimento público, o simples querer ser notado. Aí avança no 39 para o amor pelas posições elevadas, a necessidade de se sentir acima dos outros e, por fim, a tragédia total no versículo 40. O orgulho vira uma exploração ativa, muito bem mascarada por uma falsa piedade. Jesus descreve essa fome por status de um jeito muito preciso. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Olhem só, o problema não é sentar na frente, mas a obsessão por esse lugar de destaque. Isso cria um contraste gigantesco com tudo que Jesus vinha ensinando sobre o reino, né? Onde a verdadeira grandeza está sempre no serviço e na humildade, e nunca no topo da mesa. O que nos traz a uma parte bem mais sombria da nossa análise. Seção 3. Exploração e falsa piedade. A realidade escondida. E isso ilustra brilhantemente o tamanho do problema. Aqui a gente precisa até baixar um pouco o tom, porque a coisa fica muito séria. A gente sai de um orgulho meio vaidoso e entra num território de crueldade pura. De um lado, você tem o palco, o que as pessoas viam. Roupas chiques, respeito na rua, orações lindas. Do outro lado, os bastidores, o que Deus via. Arrogância, roubo e pura exploração. É assustadora a distância entre a fachada toda polida e a podridão que rolava lá no fundo. A acusação central que Jesus faz é dura, que devoram as casas das viúvas. As viúvas eram o grupo mais frágil daquela época, super dependentes de proteção.
E adivinha? Esses líderes que deveriam ser os primeiros a proteger essas mulheres em nome de Deus, usavam a autoridade religiosa justamente para tirar vantagem das pessoas mais fracas. É, literalmente a religião sendo usada como uma arma de destruição. E como eles escondiam tudo isso da sociedade? Fazendo orações longuíssimas. Essa é a essência mais pura da hipocrisia nesse texto. Aquelas orações enormes, poéticas, não eram conversas com Deus. Eram uma cortina de fumaça, gente. Elas serviam única e exclusivamente para manter o show rodando e tentar dar um verniz de santidade para as injustiças absurdas que eles cometiam por trás das cortinas. As consequências de toda essa manipulação vêm como uma sentença pesadíssima. Estes receberão um juízo muito mais severo. O recado não podia ser mais claro, né? Ter mais conhecimento, ser um líder espiritual e ter influência na vida dos outros significa carregar uma responsabilidade gigantesca. E quando você corrompe isso, o julgamento de Deus vem na mesma proporção, muito mais rigoroso. Vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral na nossa seção 4, Teologia além das aparências, verdades profundas do texto. Então, o ponto crucial é o seguinte: o que a gente tira de lição de tudo isso? Basicamente, 3 verdades que são o coração dessa história. Primeira, Deus vê muito além da casca. Ele julga o coração e não a nossa performance lá fora. Segunda, a religiosidade é algo que pode ser perigosamente transformado em arma para autopromoção, e o orgulho espiritual às vezes é muito pior que o erro teológico. E a terceira, liderança espiritual definitivamente não é um troféu, é um fardo de extrema responsabilidade diante do Criador. Isso nos empurra direto para a nossa última parte. Seção 5, reflexão e próximos passos. Como aplicar o texto hoje. Porque, pensem bem, a história desses escribas lá do século I não ficou congelada no tempo. Ela é um espelho para os dias de hoje. O que nos leva a pensar, a nossa verdadeira espiritualidade, hoje, busca a Deus de verdade ou a gente só quer aquele tapinha nas costas e o reconhecimento humano? Quando a gente vive a nossa fé, o objetivo é agradar a Deus em sinceridade ou é só para garantir que o pessoal em volta ache tudo lindo e bata palmas? O que Deus procura é a sinceridade invisível e não o show visível. E aí vem a segunda pergunta, que é aquele famoso soco no estômago. Quando a gente serve aos outros, a motivação é só ser visto? A nossa vida lá no secreto, quando ninguém está olhando, quando não tem câmera nem palco, ela realmente bate com a espiritualidade que a gente projeta no Instagram ou no meio da comunidade? Porque essa coerência entre o bastidor e o palco é o verdadeiro teste de fogo que o texto nos propõe. Para amarrar toda a nossa análise de hoje, vamos fixar esta verdade absoluta. As aparências até podem enganar as pessoas ao nosso redor, mas elas nunca, jamais vão enganar a Deus. Os escribas pareciam os caras mais santos e intocáveis do mundo para a multidão. Eles eram mestres na arte da ilusão. Mas a plateia final, a única que importa, é Deus. E o olhar dele fura qualquer máscara de teatro e revela exatamente o que tem por trás. Agora o detalhe realmente interessante aqui nesta tela é a pista que o próprio texto nos deixa. Imediatamente depois de desmascarar toda essa hipocrisia, a grana e a arrogância dos caras que devoravam as casas das viúvas, a história foca numa personagem fascinante. Justamente uma viúva, uma mulher muito pobre, que caminha em silêncio até o tesouro do templo. E o que ela faz ali vira completamente de ponta cabeça absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre valor e generosidade. Como é que esse contraste incrível se desenrola? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir na nossa próxima análise. Até